vou falar agora com você sobre como montar uma avaliação física, como fazer uma avaliação física personalizada para o seu aluno. Porque eu vejo muitos profissionais não realizando esse tipo de avaliação e isso pode estar impactando nos resultados do seu aluno e eu vou te provar e te mostrar por que isso pode estar acontecendo. Vou mostrar a planilha de avaliação física do método RFI todinha para você hoje e vou mostrar o que é uma avaliação personalizada e o porquê que eu criei essa planilha específica do método RFI. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu quero esclarecer algumas coisas relacionadas à avaliação física personalizada, porque muitos profissionais deixam de fazer avaliação, outros fazem, mas não fazem da forma como deveriam. E talvez o aluno está deixando de ter resultados exatamente por isso. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui para você é os pontos que eu vou abordar dentro da avaliação. Quando eu penso em prescrição de treinos, antes de pensar na prescrição, eu preciso pensar na avaliação desse aluno. Eu, em vários momentos aqui, converso isso sempre, né, dentro das minhas mentorias. Não adianta eu só pensar na periodização, não adianta eu só pensar na prescrição. Não existe uma boa prescrição se eu não avalio esse aluno. E simplesmente virar para o aluno e falar com ele assim, qual o seu objetivo? E ele falar, emagrecimento. Eu quero emagrecer porque uma mulher, por exemplo, eu quero emagrecer porque eu vou casar no final do ano. Então, tem um projeto aí, tem uma meta. Isso, por um lado, é muito bom. Mas, então, eu preciso emagrecer para caber no vestido. Tá. E só isso, só esse tipo de informação, você julga suficiente para montar uma prescrição adequada? Para montar uma periodização, fazer um planejamento aí ao longo de um ano, porque ela vai casar no final do ano. Ou você acredita e tem conhecimento de que quanto mais informações você tiver dessa pessoa, melhor vai ser a sua prescrição e mais certo de ter resultados. Então, o checklist que você tem que fazer da avaliação não é simplesmente perguntar o objetivo do aluno e colocar ele na balança para ver massa corporal, né, o peso na balança, e medir ali, mensurar circunferência e dobras cutâneas. Ou utilizar uma balança de bioimpedância. Não é só isso. Eu preciso de uma série de outras informações para eu gerar o resultado esperado para esse aluno. Essa aluna fictícia que eu criei aqui, né, que eu coloquei, que ela vai casar no final do ano, coloquei aí uma meta, aliás, ela tem essa meta, né, de caber no vestido dos sonhos dela. Eu vou ter aí 12 meses, 11 meses, se ela for casar em dezembro, vamos colocar no final do ano. Em dezembro, 11 meses aí para montar uma periodização top das galáxias. Que ela vai realizar o sonho dela e a gente vai gerar aí ao longo desse um ano um processo de adaptação para ela continuar no próximo ano e não acabar no dia do casamento. Porque você precisa fidelizar cliente. E uma forma de você fidelizar é avaliar de forma completa, demonstrando o seu conhecimento, demonstrando o porquê você está fazendo cada tipo de coisa. Porque uma das grandes reclamações que eu ouço de profissionais é exatamente essa. Eu não consigo, eu não tenho segurança para argumentar com o meu aluno. Então, eu tenho uma rotatividade muito grande.
E eu te digo que pode ser esse erro. Você não está avaliando da forma como deveria. Então, o checklist da avaliação, eu já vou compartilhar aqui com vocês. Por que que? Primeiro, deixa eu justificar por que eu criei essa planilha dentro do meu programa online, né, o método Raciocínio Físico Integrado. Ao longo de toda a minha carreira profissional aí, eu trabalhei em sala de avaliação física. Eu fiz muitas avaliações físicas, muitas, usando a técnica de dobras cutâneas ou pregas cutâneas, como você preferir chamar. Os dois termos estão corretos. E eu fiz muitas avaliações. E isso me gerou um feeling, uma carga, né, assim, uma bagagem muito boa. E além de trabalhar na sala de avaliação, eu também trabalhei muito tempo em salão de musculação. Eu coordenei salão de musculação. E atuei como personal trainer. Tanto é que as avaliações físicas de todos os meus alunos que passaram na minha mão, eu mesma fazia. Eu sei que tem muitos profissionais, por exemplo, atendem em determinado local, estúdio, academia, que um outro profissional faz a avaliação dele. Tem algum problema? Não tem nenhum problema. Desde que a avaliação seja feita da forma correta, bem feita. Uma avaliação completa que vai te dar muitas informações e você vai pegar essa avaliação e vai interpretar essa avaliação para montar aí o planejamento com as prescrições para o seu aluno. Então, não tem problema nenhum. O grande problema é a pessoa que avalia não faz da forma completa como deveria e o pior, você não consegue interpretar o que ela fez. Então, é preciso ter um diálogo aí entre esses profissionais. Ou, por exemplo, eu faço atendimento online. E aí eu tenho um aluno que é lá da Bahia. E aí eu preciso da avaliação dele. Tem como eu fazer essa avaliação presencial? Não tem. Mas ele está fazendo um acompanhamento nutricional e o nutricionista faz uma avaliação simples de composição corporal. Não vai fazer testes físicos, não vai fazer nada disso, mas ele vai fazer uma avaliação de composição corporal. E eu posso adaptar ali com algumas outras, com outras abordagens, o termo correto seria esse, para me dar mais informações, como, por exemplo, a aplicação da anamnese, que eu poderia fazer por videochamada, né, com esse aluno, para coletar o maior número de informações. Eu poderia fazer com ele um teste de resistência muscular por videochamada com a minha orientação ali. Mas circunferência, dobras cutâneas, teria que ser um outro profissional para fazer isso, ou aplicar utilizando uma balança de bioimpedância. Então, possibilidades existem. Só não faz quem não tem o conhecimento correto. Porque aí fala, não precisa, não é necessário. Eu levo para outro lado, eu levo para o lado da falta de conhecimento sobre isso. Então, olha só. Essa é a planilha que eu fiz especialmente para quem é personal RFI, aluno do método RFI. Por que eu fiz essa planilha? Tudo o que na minha experiência profissional, com os meus estudos, para se ter uma prescrição de treino mais eficiente, que vai gerar mais resultados, eu coloquei aqui dentro. Então, tem dados aqui que tem alguns softwares de avaliação física, softwares bons, não tem. Por quê? Porque não consideram, não tem essa visão humana, essa visão de interpretar ali o acontecimento, as adaptações fisiológicas que estão acontecendo com o indivíduo para aplicar. Então, eu reuni tudo em um único lugar e eu vou te mostrar agora.
Então, o que eu preciso de ter em uma avaliação física completa? Então, aqui, ó, eu tenho todas essas informações. A ficha do avaliado, eu vou abrir aqui com vocês, vou mostrar tudo por dentro para vocês. A parte antropométrica, circunferência, dobras, dados da frequência cardíaca e pressão arterial de repouso, testes neuromotores, repetição máxima, índice de massa corporal, relação cintura-quadril, peso ósseo, anamnese, parquet, metas e objetivos, VO2, dores crônicas, cirurgias, desvios posturais. Ou seja, todos os dados que eu preciso para eu ter uma informação aqui muito mais precisa, que vai me dar muito mais respaldo para eu montar um treino específico, personalizado. Então, isso faz muita diferença, sabe por quê? Você vai avaliar o seu aluno e aí você vai mostrar tudo isso para ele. E aí, daqui um período de treino, vai depender da frequência dele semanal de treino que ele faz com você, você vai reavaliá-lo. E aí você vai comparar. E aí você vai ver se o seu treinamento está sendo eficiente ou não. Sendo que, uma coisa que eu sempre chamo a atenção, você precisa, a avaliação, aquela avaliação descritiva, você faz a cada sessão de treino. Aquela avaliação que você olha para o seu aluno ali diariamente e vai acompanhando essa evolução dele. Você pode, a qualquer momento, ajustar o seu treinamento. E pode reavaliar se for necessário. Não precisa, me perguntam sempre, professora, qual o período ideal para eu reavaliar meu aluno? É de 2 a 3 meses. Por que esse período? Eu ainda prefiro 3 meses, 90 dias. Eu preciso de um período de adaptação para gerar resposta fisiológica. Então, não adianta eu fazer a avaliação completa do meu aluno hoje e daqui 15 dias reavaliar. Porque são muitos fatores envolvidos, muitas variáveis. E eu não levo em consideração apenas variáveis do treinamento. Eu levo em consideração variáveis do indivíduo também. Então, isso faz muita diferença. Por isso que esse intervalo é o mínimo para você mostrar resultado. Porque senão você vai frustrar o seu aluno. Ele vai ver que ele não teve mudança nenhuma. E às vezes até piora. Aí como que você vai justificar isso para ele? Então, é isso que a gente precisa analisar e avaliar, né, com mais atenção. Primeira coisa, ficha do avaliado, dados da pessoa, normal, né? E aqui, gente, a planilha ela foi criada com células, então ela já tem a fórmula, já calcula tudo para você. Você só vai colocar os dados. Mas não adianta você só colocar os dados sem saber interpretar esses dados. Porque senão não é uma avaliação personalizada, né? Você vai fazer, tipo, manada. Não, você tem que entender esses valores, esses resultados do seu aluno. Então, é isso que faz diferença. Então, aqui você coloca o nome, o peso, a altura, aí ele já vai te dar o IMC. Vou colocar aqui um valor fictício, tá? Vou colocar aqui, ó, 60 quilos, altura 1,69. E aí, ele já me dá aqui o índice de massa corporal com a classificação, tá? E aqui, ó, é importante eu selecionar o sexo. Vou colocar aqui uma mulher, tá? Idade aqui, vou colocar 37 anos. Vou colocar o nome dela aqui. Maria. Ó. E aí, olha só que legal. Coloca a data da avaliação de hoje. Não, hoje é dia 20, né, gente? Eu tô confundindo os dias? Hoje é dia 19. Acho que é 19, né?
19/1/2022. Aí aqui, ó, eu já coloco tempo de reavaliação em dias, 90 dias. E tem alguma coisa na célula aqui. Aqui, estava clicando no lugar errado. 90 dias, ela já me dá a data da reavaliação. Então, aí você já vai fazendo a avaliação do aluno e mostrando para ele que essa avaliação é para ele, é dele, exclusiva, personalizada. E você já começa a criar no seu aluno, sabe o quê? Segurança. Por isso que eu falo que não adianta você pensar em exercícios prontos. A grande maioria dos personal trainers querem exercício pronto, mastigado. Só que não adianta eu ter um e-book de exercícios sem saber para que serve esse exercício, se ele é adequado para o meu aluno. E a partir do momento que você começa a fazer uma avaliação personalizada com seu aluno, ele já sente segurança em você. E um personal trainer completo não é simplesmente aquele que sabe a parte técnica. É aquele que gera segurança para o aluno fidelizar. E aí, você pode aumentar o valor da sua hora-aula. Por quê? Porque você tem conhecimento, gerou segurança e gera resultado para o seu aluno. Então, são vários fatores. E aqui, então, eu já coloco os dados do meu aluno, ok. Antes de ir para a circunferência, eu volto aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer é aferir a pressão arterial dele de repouso e a frequência cardíaca de repouso. Por que esses valores são importantes? Porque depois eu vou fazer um teste de aptidão cardiorrespiratória com ele. Por que, professora, que você vai fazer um teste de VO2 com ele? Para eu calcular a intensidade do treino aeróbio dele. E eu ainda nem sei o objetivo, porque é a última coisa que eu vou perguntar. Eu sempre pergunto primeiro. Sabe por que é a última coisa que eu vou perguntar? Porque tudo que está aqui é o que eu preciso saber para montar uma boa periodização. Eu, personal. Eu, profissional. O objetivo dele é importante? Claro que é, porque eu preciso entregar o resultado que ele quer. Mas eu preciso de todas essas informações para entender o objetivo dele, para atender o objetivo dele. Então, por isso que é a última coisa que eu vou perguntar. Objetivo e metas, tá? Então, aqui eu coloco pressão arterial, sistólica e diastólica. Reparem que aqui já foi calculado, ó, a frequência cardíaca máxima. Por quê? Porque é uma célula que tem uma fórmula aqui, que eu coloquei, para cálculo da frequência cardíaca máxima. E não é 220 menos a idade. Porque a variabilidade, a variação, na verdade, dessa fórmula, ela é muito grande. E existem várias outras fórmulas para cálculo de frequência cardíaca máxima. Mas o ideal é se você fizer um teste de aptidão cardiorrespiratória e pegar ali qual foi a frequência cardíaca máxima atingida durante o teste, que eu vou comentar um pouquinho sobre isso aqui também, tá? E aqui a frequência de treino, né? Que eu vou colocar depois de calcular o quê? A zona-alvo. Então, eu volto aqui e coloco isso aqui depois, tá bom? Então, coloquei esses dados. Para onde eu vou agora? Anamnese. A minha primeira conversa com o aluno ali, minha primeira entrevista com esse aluno. E eu já falei em outros momentos. Opa, peraí que eu fechei. Peraí, deixa eu voltar, tá? Não sei o que eu fiz, não. Apertei alguma coisa aqui. Voltei. Apertei aqui para fechar a câmera sem querer. Eu já falei aqui em outros momentos, mas se você é novo por aqui, quem já me ouviu falar, só vou repetir.
A anamnese, ela não é levada a sério como deveria. E eu te digo que a anamnese é uma das mais importantes dentro da avaliação. E muita gente não leva a sério. Coloca a anamnese assim, chutada, não interpreta da forma correta. Porque na anamnese você tira o maior número de informações do seu aluno. Então, olha só, na minha anamnese aqui, criada para o método RFI, eu tenho, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você conseguir visualizar melhor. Então, eu tenho nível de aptidão física ativo, moderadamente ativo, sedentário. E, ó, eu vou te falar que isso que eu estou fazendo aqui com você, eu faço dentro do método. Eu tenho mentoria para destrinchar cada item desse aqui com o personal que está dentro do método RFI, o profissional de educação física. E você está ganhando isso aqui agora, então aproveite, tá? Porque essa live vai sair do ar em breve. Então, qual que é a diferença aqui do indivíduo ser ativo, moderadamente ativo ou sedentário? Como que eu classifico isso? Você simplesmente pergunta, você faz atividade física? Não, não faço. Beleza, sedentário. Você... Não, eu faço. Eu pratico esporte, bato pelada final de semana ou 2 vezes na semana. E aí, qual classificação que você vai colocar? Então, a gente tem que ter um parâmetro para eu classificar isso aqui. E de onde vem esse parâmetro? Isso vem de recomendações, né, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, da Organização Mundial de Saúde, que falam sobre quantidade de minutos semanais. Inclusive, ano passado, isso foi ajustado para um indivíduo ser considerado ativo, moderadamente ativo ou sedentário. Então, você precisa desse tipo de conhecimento. O indivíduo ativo é aquele que faz exercício de forma sistematizada. A atividade física é diferente de exercício físico. Atividade física, atividades diárias, subir essa escada, onde eu tenho gasto calórico, fazer as tarefas domésticas de casa, que vão, né, requerem um gasto calórico. Agora, exercício físico, aí você trabalha com intensidade, você trabalha com volume, você trabalha com princípios do treinamento e adaptações fisiológicas. Então, muita gente hoje, eu vi um profissional de educação física falando sobre isso, e ele foi muito feliz na colocação dele, que ele disse o seguinte: existe, hoje as pessoas, desculpa, falam muito de, eu faço atividade física, e aí não tem resultado. Vão para a academia fazer atividade física, e não tem resultado. Porque na academia, estou dando exemplo de academia, mas é para quem procura um personal, um trabalho diferenciado, para montar um treinamento de forma mais específica e personalizada. Ele quer resultado, mas ele precisa fazer exercício e não atividade física. Então, a gente precisa ter isso muito claro, da diferença, né? E não somente decorar aí, exercício físico é uma atividade sistematizada. Por que é sistematizada? Porque eu monto uma periodização, eu monto um planejamento, eu calculo ali volume, intensidade, penso nas variáveis do treinamento, nas variáveis do indivíduo, nas adaptações fisiológicas que serão provocadas. E aí, olha só o tanto de informação que eu estou te dando na primeira linha aqui da anamnese. Isso é personalizado, tá? E aí, por exemplo, vem as perguntas, né? Alteração da pressão arterial. Você vai colocar simplesmente sim ou não? Se a pessoa falar assim, eu tenho hipertensão,
Aí você só vai deixar o sim aqui, não vai anotar, e, aliás, não vai perguntar mais nada? Ah, é? Você é hipertenso? Há quanto tempo? Aí você olha para a pessoa, quando você pesou ela lá na balança, o peso corporal dela, você viu que para ela está com sobrepeso. O IMC lá, por exemplo, deu sobrepeso. Então, pode ser que a hipertensão dela esteja relacionada com sobrepeso. Não, não é uma pessoa com sobrepeso, é uma pessoa magra visualmente, né? Carga genética, ela te afirma, minha família toda, pai, mãe, todo mundo é hipertenso. Já tive vô que infartou. Olha o tanto de informação que está te dando. Por quê? Isso vai fazer com que você tome as decisões corretas na hora da prescrição do treino, tanto do treino de força quanto do treino aeróbio. Se respondeu não e você avaliou a pressão, né, no início, que de repouso estava tudo ok, ok. E aí tem uma série de perguntas, ó, anemia, diabetes, cardíacos na família, ó, ele tinha dito, né, que alguém da família, o vô, o avó, não sei, já tinha infartado, alguma coisa assim, anote. É diabético? Tem diabético na família? Ah, sim, minha mãe é diabética. Aí você pergunta, tipo 1 ou tipo 2? Porque a gente sabe que tipo 1, ela tem uma característica hereditária maior. Tipo 2, minha mãe ficou diabética depois que ela envelheceu. Está relacionado ao processo de envelhecimento. Ok? Ingere bebida alcoólica, é fumante, ansiedade, faz uso de algum medicamento. Eu sou muito ansioso. Aí bota lá, sim. Você faz uso de algum medicamento? Eu tomo um ansiolítico. Qual que é o ansiolítico? Aí tem uma partezinha aqui, ó, de observação. Você vem aqui, ó, e anota o nome. Sabe por quê? Depois que você terminar a avaliação, você vai investigar a bula desse medicamento e ver qual o mecanismo fisiológico que esse medicamento ele age, exatamente para quê? Para você ver se vai interferir em alguma coisa no seu treino. Então, olha só, não é simplesmente responder sim e não. E você pode usar isso aqui para uma avaliação online, com certeza, da mesma forma que eu estou aqui lendo com você, te explicando, você vai fazer com o aluno. Presencial, você vai fazer com ele. Então, a anamnese você consegue aplicar tanto no presencial quanto no online.